Bom, alunos do Josepinho, bom dia, né? Resolvi gravar esse vídeo porque eu solicitei à escola que fizesse a entrega dos livros de geografia para vocês, mas isso não foi possível, infelizmente, né? Então eu vou fazer de uma maneira diferente essa semana. Eu faço a leitura da aula que está lá na apostila e vou fazendo as explicações, vocês acompanham, ao final a gente passa o exercício que está nessa aula, tá ok? Acho que assim fica mais prático, a gente não vai perder tanto tempo fazendo cópias, pelo menos até a gente tentar arranjar uma solução que se adeque melhor à nossa realidade, porque não é nada fácil estudar pela internet e realmente ficar fazendo cópia de muitas disciplinas é uma luta tremenda. Eu entendo o lado de vocês, tá ok? Mas vou precisar que vocês acompanhem o vídeo, assistem o vídeo, para que as nossas aulas tenham um desenvolvimento aí, na medida do possível, melhor, né? A aula de hoje é a aula 3, as diferenças regionais. Acompanhe comigo a leitura, então, que diz o seguinte, olha. Chegamos à nossa terceira aula. Agora vamos falar sobre as diferenças e desigualdades regionais. O Brasil é, como já vimos, um país continental, que se encontra entre os 5 maiores do mundo, e isso já seria motivo para haverem diferenças sociais, culturais e econômicas. A distribuição da população e o tamanho da superfície são exemplos dos diversos contrastes existentes entre as regiões brasileiras. Ou seja, ele está falando que pelo fato do Brasil ter um território muito grande e a população também nós temos uma população também muito grande e muito distribuída de forma irregular no espaço. A região norte tem menos de 6 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto na região centro-oeste, na região sudeste tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, em alguns lugares mora muita gente, em outros mora pouca gente. Então isso realmente é o que eles chamam de contraste, né? Uma dificuldade tremenda para você conseguir uma organização administrativa num território com tantas diferenças, né? Continuando então a leitura da apostila. No aspecto físico-natural, encontramos diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Existem também as diferenças criadas pelo homem e suas diversas formas de se relacionar com a natureza, modificando-a e produzindo variados ambientes. Como vimos anteriormente, né, na maior parte do Brasil, a gente tem o clima tropical quente e úmido, né? Com exceção à região nordeste, que é a região mais seca do Brasil, que a gente vai aprofundar isso já inclusive na leitura da apostila que a gente vai entregar para vocês, que a escola entregou essa semana, vocês vão poder estudar um pouquinho mais sobre essa questão dos tipos de clima que existem no Brasil. A população brasileira é fruto da miscigenação, mistura de várias etnias e grupo de imigrantes, sendo heterogênea nos seus traços e feições. O que é heterogêneo? O brasileiro é o resultado de uma diversidade enorme de povos diferentes, né? Inicialmente, nós temos como base étnica, gravem isso, né, 3 povos. Os indígenas, que aqui já habitavam. Etnia é grupo de pessoas que reúnem características comuns na sua cultura e na sua forma de vida, né? Os índios têm a sua cultura própria, têm os seus hábitos de vida próprios, e eram os que habitavam aqui o território brasileiro antes da chegada do segundo grupo étnico, que foram os brancos europeus, representados pelos portugueses. Esses europeus trouxeram os negros africanos. Então a base étnica do povo brasileiro é formada por indígenas, brancos europeus portugueses, negros africanos. Porém, aí ao longo dos séculos 19 e 20, vieram grupos de vários imigrantes de outros países da Europa, de países da Ásia, e com isso a gente tem uma mistura enorme de diversos grupos que formam o povo brasileiro. Na apostila que eu vou encaminhar para vocês, na aula 3, tem um quadro da pintura famosa chamada Tarsila do Amaral, em que ela representa o brasileiro com várias formas, né? Tem o brasileiro de origem asiática, o brasileiro de origem africana, o brasileiro de origem europeia. A mistura de todos esses povos estão representados nesse quadro famosíssimo da pintura Tarsila do Amaral, que ela tenta representar então essa diversidade que é a população brasileira. Continuando então na leitura da apostila, as diversidades regionais de um país são decorrentes de sua formação histórica. Algumas diferenças têm origem na própria natureza, mas os grandes contrastes são de ordem humana, econômica, cultural e política, determinados pela história de cada país. O fato de o Brasil ter sido colônia de Portugal, voltado exclusivamente para o enriquecimento da metrópole, que é Portugal,
deixou marcas até hoje, podem ser observadas como, por exemplo, na distribuição da população brasileira no espaço. As maiores concentrações demográficas ocorrem na porção oriental do país. No período colonial, a população se concentrava no litoral, porque o litoral era o ponto de ligação com a metrópole. Ainda hoje, as regiões litorâneas são muito valorizadas, porque a economia brasileira continua dependente das grandes potências capitalistas. Explico para vocês esses dois parágrafos que eu acabei de ler, né? Quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil não era um país, era o território habitado pelos indígenas, né? E até o século XVIII, XIX, o Brasil continuou sendo. No finalzinho do século XIX, o Brasil se tornou um país, né? Porque até ali o Brasil era um território de Portugal, onde os portugueses chegavam aqui, retiravam tudo, as riquezas, né? E mandavam para Portugal. E durante um período foi, por exemplo, plantava-se a cana-de-açúcar, o açúcar produzido era mandado para a Europa, então não havia um enriquecimento do país, era apenas uma exploração, e essas riquezas que eram exploradas aqui eram enviadas para metrópole. Metrópole, a palavra vem do grego, de duas palavrinhas que vêm do grego, mater e polis. O significado dessas palavras é polis é cidade, mater é mãe. Então a cidade-mãe, que seria o lugar de origem Portugal, é quem recebia todas essas riquezas que eram exploradas aqui no Brasil. Então assim que funcionou durante 3 séculos praticamente, ou 3 ou 4, quase 4 séculos no território brasileiro, né? E isso fez com que, como os portugueses chegaram na Bahia, em Porto Seguro, né, no litoral, fez com que a ocupação do território brasileiro se desse principalmente na área litorânea. Chegaram no litoral, na Bahia, e desenvolveram o cultivo da cana-de-açúcar também no litoral, então, historicamente, a população brasileira, ela sempre ocupou a faixa litorânea. Hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 70% da população brasileira mora na área próxima ao litoral. Só para vocês terem uma ideia de como que essa maneira de colonizar influenciou na forma como as pessoas ocupam o espaço hoje aqui no Brasil. Continuando então na apostila. Uma economia do tipo colonial é voltada especialmente para a exportação de mercadorias baratas, produzidas por mão de obra mal remunerada. Os melhores produtos são destinados ao mercado externo. Isso leva a uma valorização dos portos e de suas áreas vizinhas. O Nordeste brasileiro é a região onde mais se percebem os traços da colonização. Foi a primeira área de povoamento europeu e durante cerca de 3 séculos foi a principal região do Brasil colônia. O Nordeste foi colonizado com base na economia canavieira. A cana-de-açúcar era cultivada em grandes propriedades monocultoras e utilizava o trabalho escravo. Cultivavam também o algodão com importância menor que a cana-de-açúcar. Até hoje, os melhores solos são destinados aos canaviais. Essa ocupação colonial deixou características marcantes no Nordeste. Pouca vegetação original, que foi derrubada desde o século XVI, e a presença da etnia negra na população, resultante do uso de mão de obra escrava até o final do século XIX. Hoje no Nordeste, outra prática muito comum é a indústria da seca. Alguns políticos e outras lideranças do Nordeste utilizam as verbas públicas destinadas ao combate da seca em benefício próprio, muitas vezes agravando as consequências desse fenômeno natural. Essas pessoas afirmam que não há interesse em combater seriamente a seca, pois com isso não se teria mais justificativa para que o governo federal desse certas regalias para os grandes proprietários e empresários do Nordeste. Há inclusive a acusação de maquiagem das informações para mostrar um quadro pior do que o real, para conseguir mais verbas e isenções de impostos. Aí na apostila tem uma chargezinha, né? No Nordeste tem a pior seca dos últimos 40 anos. Por que a água e os investimentos nunca chegam até aqui? O menininho pergunta, né? Aí o adulto responde: tem os dutos da corrupção e da indústria da seca desviando tudo, né? Infelizmente, a região Nordeste, há décadas isso vem acontecendo, né? A região realmente de clima semiárido sofre com a falta de água, porém esse sofrimento ele é ainda mais agravado porque os políticos recebem recursos do governo federal para levar melhorias para essa região e acabam colocando dinheirinho dentro do próprio bolso, né? Então a população que deveria ser beneficiada para tentar aí diminuir o sofrimento por causa da seca acaba sofrendo ainda mais por conta do desvio do dinheiro público nessa indústria da seca. Ela existe, mas ela ainda é piorada por conta dos nossos políticos, né? Continuando na apostila, as regiões Nordeste e Norte ainda apresentam os piores indicadores socioeconômicos do país, evidenciando um desenvolvimento territorial desigual no Brasil. O Centro-Sul se desenvolveu economicamente depois do Nordeste, sendo a área mais industrializada, a mão de obra escrava foi menos utilizada, e aí se fixaram os maiores contingentes de imigrantes, com presença marcante de povos de etnia branca.
Essa concentração populacional, causada também pela grande chegada de imigrantes na região centro-sul, vem causando um fenômeno conhecido como macrocefalia urbana, tornando a vida das principais metrópoles dessa região um verdadeiro caos. As regiões sul, sudeste e centro-oeste foram as regiões que mais receberam imigrantes europeus a partir do século XIX, principalmente, né? Então essas regiões acabaram se desenvolvendo mais economicamente e são as regiões mais ricas do Brasil. O problema é, e como essas regiões se desenvolveram mais, tinham mais empregos, começou a atrair população das regiões norte e nordeste principalmente. Então, como essas pessoas vêm em busca de emprego, mas também não têm a qualificação necessária, elas acabam ficando sem emprego e ocupando as áreas periféricas da cidade. E aí surgem os problemas de favelização, com isso o aumento da violência, a cidade acaba se tornando um verdadeiro caos, porque você piora a questão de contaminação dos solos, dos recursos hídricos, a submoradia, enfim, um caos que ocorre nas grandes cidades brasileiras e que não é diferente aqui no estado do Rio de Janeiro, né? A vinda desses imigrantes não é culpar os imigrantes de dentro do nosso país, mas a busca por emprego fez com que a gente aumentasse demais as grandes cidades e as grandes cidades não foram capazes de devolver isso de uma forma rápida em serviços e em qualidade de vida para a população. Por isso a gente tem moradias precárias, esgoto correndo a céu aberto, falta de infraestrutura por conta desse rápido crescimento das cidades que a gente dá o nome de macrocefalia urbana. Continuando na apostila, no século XIII, Portugal passa a ocupar a Amazônia, apesar de ser ainda um território espanhol. Nesse período, a principal atividade econômica era o extrativismo vegetal, drogas do sertão, do qual os europeus tinham grande interesse nas especiarias amazônicas. A construção de fortes emissões jesuísticas ao longo do curso do rio Amazonas serviu para o povoamento da região e assegurar a atividade econômica. A Amazônia é a área menos povoada do Brasil, embora nos últimos anos sua população venha crescendo bastante. Hoje a Amazônia vem sendo intensamente ocupada e suas matas estão sendo destruídas. Explico. Drogas do sertão são especiarias, ervas utilizadas para temperar os alimentos, tipos de vegetais que eram utilizados para colorir os tecidos. Essas foram as principais riquezas que os portugueses retiravam da Amazônia desde quando aqui chegaram. Quando ele fala ali das missões jesuíticas, foi uma ordem religiosa que existe até hoje da Igreja Católica. Os jesuítas vieram para o continente americano com o intuito de catequizar os índios, de ensinar a língua espanhola e assim poder também facilitar a vida dos espanhóis no processo de exploração do continente, porque eles conseguiam conversar com os indígenas e trocar mercadorias nesse sentido. Então, assim, terminado o vídeo, a gente vai passar as atividades. Deixa eu só concluir aqui na apostila, que a apostila ainda traz uma imagem da exploração da madeira na floresta amazônica, que é um grande drama. A gente tem uma imagem na apostila de várias árvores aí sendo derrubadas. O desmatamento na Amazônia ele já existe há mais de 50 anos, a exploração da madeira, e com isso você tem, infelizmente, perda de biodiversidade dentro da floresta, ok? Esse é o resumo da nossa apostila. As questões eu passo para vocês durante a aula. Grande abraço.